Graças a Deus. Irmãos, eu ainda estou impactado com o que o Senhor fez conosco no mês de junho, quando nós tratamos sobre conversão, durante todo aquele mês, mas o Senhor já começou a falar fortemente conosco também para o mês de julho. Como havia dito, nós vamos falar sobre unidade. Unidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 31, e aí, como alguns irmãos estão fazendo, você também se coloque de pé. Só mais um instante para com reverência fazermos a leitura desse texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 31. O pessoal que está aí na parte mais avançada também, coloque-se de pé, por favor. Isso. Dá uma olhadinha do lado aí, vê se tem alguém sem Bíblia para você compartilhar da sua Bíblia. Ou alguém que tem a Bíblia, mas ainda não tem encontrado o texto, você pode auxiliá-lo ou auxiliá-la. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, nem busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém o maior deles é o amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos inspirado pela Tua palavra. E agora, Deus, nós vamos ministrar ao Seu povo segundo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que eu ache graça aos Seus olhos, ó Pai. Que o Senhor possa me usar mais uma vez como instrumento em Suas mãos para trabalhar, para ministrar a Sua noiva, a Sua própria palavra, para que o Senhor possa encontrar, Pai, adornada no grande dia que vier nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Senta aí. Irmãos, nem todo mês é assim, ou eu percebo ser assim, mas a maioria dos meses do ano, o Senhor sempre nos dá temas para ministrarmos durante todo o mês à igreja. Não é uma regra que acontece, todo mês tem que ter um tema, mas a maioria dos meses do ano Deus nos dá um tema. E como eu já tenho dito, para o mês de julho Deus nos deu o tema unidade para trabalhar com a igreja. E toda vez que Deus nos dá um tema, eu entendo que o Espírito Santo está falando o seguinte: a igreja precisa ser trabalhada nessa questão que eu estou dando um tema.
É como a gente fala para os nossos filhos: não põe o dedo na tomada, porque os filhos iam colocar o dedo na tomada. Então, se Deus fala assim, temos que trabalhar o tema unidade, é porque Ele está sinalizando que precisamos melhorar a questão da unidade na igreja. E esse mês inteiro nós vamos ministrar sobre a sua vida, igreja, sobre unidade. É bem verdade que muitas pessoas que nos acompanham há muito tempo já passaram um mês inteiro em outro momento, em outros anos conosco, também sendo ministrado por esse tema, mas a palavra de Deus se renova, aleluia. E Deus tem vinho novo para mim e para você, amém. E mais uma vez eu vou ministrar da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, começar com ela, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque essa igreja de Corinto é uma igreja que eu sou apaixonado por ela, porque é uma igreja para mim muito próximo da realidade da igreja que nós vivemos hoje. É uma igreja que busca dons espirituais, é uma igreja que se envolve com o profético, é uma igreja que está trabalhando para poder cuidar de gente, é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que é reconhecida, é uma igreja que flui no Espírito Santo. Por outro lado, por ser uma igreja crescente, sempre será uma igreja neófita em alguns termos. Como assim? Criança em alguns termos. Como é uma igreja que está em franco crescimento, sempre há necessidade de voltar aos rudimentos da fé, ao fundamento da fé, de falar de coisas que são essenciais para nos manter de pé. Então, essa igreja, ela nos dá algumas características que para nós é importante, a igreja de Corinto, para trabalharmos o tema unidade. Essa igreja que havia assim a maior manifestação dos dons espirituais, mas também a igreja que mais tinha divisão. E é algo assim muito contraditório ao meu ponto de vista. É um paradoxo, né? Uma igreja que se... Gostaram do paradoxo? Essa é a palavra nova de hoje que eu vou usar, paradoxo. Gostou, Thaís? Paradoxo, que significa uma coisa muito longe da outra, diferente, distante da outra. Uma igreja que é movida pelo Espírito tem problema de comunhão, de unidade. Uma igreja que ouve do mesmo Espírito, recebe do mesmo Espírito os dons, tem problema de caminhar junto. Essa igreja de Corinto é uma igreja que tinha muitas divisões dentro dela. Aqui em 1 Coríntios ainda no capítulo 1, versos 10 e 11, olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo com aquilo que falo, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, que há briga entre vocês. O apóstolo Paulo está falando assim: pastor, em nome de Jesus, para com essa briga. Em nome de Jesus, para com essa contenda. Em nome de Jesus, para com esse disse-me-disse. E eu falei assim: mas eu pensei que a IMED era perfeita. Eu pensei que a gente era tudo irmão. Eu pensei que a gente estava tudo na cruz pela vida do outro, Deus. Como é que o Senhor me dá um tema para falar de unidade na IMED? Não, na IMED não, eu conheço todo mundo, Deus. Todo mundo que está lá está sendo discipulado por mim ou através de mim na vida dos discípulos e dos líderes dessa casa. Deus, olha só, eu só vou acreditar porque é o Senhor que está falando que a IMED precisa aprender sobre unidade, porque os meus olhos são muito limitados para enxergar. Deus falou para a igreja de Corinto assim, através do apóstolo Paulo: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para de brigar. Tipo assim, para com esse negócio em nome de Jesus. Para com essa treta. Para com esse disse-me-disse. Para com essa picuinha. Para a igreja mais chapada do Espírito Santo, Deus fala: para de brigar. Começou a doer, Tamires. A igreja que eu pastorei há quase 10 anos está nesse nível de unidade, precisando ser ministrada nesse nível. O Espírito Santo, falei: eu estou muito cego ou muito apaixonado. Porque quando a gente está apaixonado, a gente é bobo, né? A gente não vê defeito de ninguém apaixonado, né? Aí depois que casa, que vem, essa vai ser outra pregação. Volta aqui. A gente, né? Muitas vezes a gente tem que tirar o olho da o olho da paixão e começar a olhar com os olhos da razão. E perceber que, apesar de eu pensar que está tudo bem, o Espírito Santo está falando assim: não está bem. O apóstolo Paulo foi usado para ministrar a igreja de Corinto: em nome de Jesus, para de brigar.
Olha aqui 1 Coríntios capítulo 11, verso 18. O mesmo apóstolo falando para a mesma igreja. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. O apóstolo Paulo falou assim: se reúnem para cultuar a mim, divididos. Estão juntos, mas não estão separados, pastor. É por isso que a pedra fundamental que tu ministrou aqui. Está junto, mas não está junto. Está junto, mas está dividido. Eu falei: Espírito Santo, ai, mede. Eu não posso falar duvido, porque eu não posso duvidar do Espírito Santo. Mas se fosse outro irmão falando, eu falei assim: não, tu tá enxergando, não tem isso não. Lá não, aquela igreja é santa, aquela igreja é perfeita. E o Espírito Santo falou assim: tem divisões. Olha para perguntar do seu lado e fala assim: olha mesmo, fala assim: tem divisão. E eu nem sabia. Ou será que sabia? Ah, não quero pregar mais não, vou embora. Vamos ministrar a ceia, pastor? Comunhão, aliança. Tem que chegar lá, né? Vamos tentar chegar na comunhão da aliança da ceia hoje, porque o negócio está despertando. Não, aí mede não, gente. Essa igreja aqui não, gente. Essa igreja, toda vez que chega, as pessoas vão para a classe de integração, eu faço uma pergunta, vocês já me ouviram fazer essa pergunta: o que eles trouxeram aqui? Ah, essa igreja é amorosa, essa igreja abraça, essa igreja cuida, essa igreja ama, essa igreja é feliz. Eu vejo a unidade entre os irmãos. Os Espíritos falam assim: está tudo dividido. Ah, meu pai, os olhos carnais nos enganam, o olho do homem se engana, porque só o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Tá gravando não, né, filho? Essa não pode nem pular, porque lavagem de roupa suja faz em casa. Essa igreja, irmãos, essa igreja de Corinto era uma igreja que era composta por judeus, gregos, por escravos, por livres. Era uma igreja que via gente de tudo quanto é lado. Gente de tudo quanto é lugar chegava naquela igreja. Basta ver 1 Coríntios 12, 13, que fala assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Olha que o apóstolo Paulo continua falando para a igreja de Corinto: vem gente de frente de todo lado, e o mesmo Espírito cuida de todos. Mas essa mesma igreja que recebe do dom do Espírito é a igreja que continua dividida. Eu fazia essa igreja muito igual a gente, porque vem gente de tudo quanto é lado, vem gente com tudo que é cultura diferente, com costumes diferentes, e vai se ajuntando, e vai se ajuntando, e vai se ajuntando. E aqui a gente começa a congregar, mas não tem comunhão. Congregar é uma coisa, comungar é outra. Comungar é comer tudo em comum, é ter tudo em comum. Congregar é estar junto. Mas o congregar que nós queremos é ser um em Cristo. E não uma igreja dividida, não uma igreja que tem partidarismo, não uma igreja que é de fulano, que é de ciclano, não. Olha para o irmão que está do céu e fala assim: não. Povos diferentes, igreja de Corinto, povo diferente, cultura e costume diferente, mas todos convertidos ao cristianismo. A gente vem de casa diferente, família diferente, cultura diferente. Alguns vêm de outras denominações, alguns estavam desviados, reconciliaram aqui, alguns aceitaram Jesus, estão aprendendo a ser cristão aqui. E é povo diferente, cultura diferente, casa diferente, mas todo mundo crente. Essa pregação, essa carta é para os crentes. Não é uma carta do apóstolo Pedro, que é um contexto universal. Não, é uma carta para uma igreja. Está falando para nós que somos crentes. E está falando: a unidade está fraca, tem divisão no meio de vocês. Nós vamos sair daqui a pouco, amém? Entre eles havia uma disputa de quem era melhor. E sabe como eles disputavam? Para saber quem era melhor? Quem tinha o melhor dom. Não, eu tenho profecia, não, eu tenho visão, não, eu falo em línguas, e eu isso, e eu aquilo, e eu aquilo, e aquilo outro. E a gente tem que aprender a ser o vermezinho de Jacó. Eles disputavam quais eram os melhores dons,
Qual eram os melhores dons? É por isso que o apóstolo Paulo vai então para 1 Coríntios capítulo 13 e falar que o dom sublime é o amor. Eu posso profetizar, eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso pastorear, mas se eu não fizer por amor ao próximo, eu não sou nada e ninguém diante do Senhor e nem no reino. Porque o dom é dado pelo Espírito, mas eu uso segundo aquilo que o meu coração quer fazer. Diante desse dilema, dessa igreja que era chapada do Espírito Santo, viva, fervilhante, do eis que te digo, do rodopio, do reteté, essa igreja que a gente ama e quer ser uma igreja vibrante assim, diante disso tudo, mas diante dessa circunstância, que era uma igreja dividida, que era uma igreja rachada, que era uma igreja complicada, que era um quebra-cabeça que tinha uma peça para cada lado, o apóstolo Paulo então, ele vem e faz uma comparação alegórica da igreja em relação ao corpo humano, e começa a ministrar sobre a igreja de Corinto, de como que funciona um corpo. O apóstolo Paulo é bom nisso. Lá em Efésios capítulo 10, ele olha para o soldado romano e escreve a armadura do povo de Deus. Aqui em 1 Coríntios ele descreve, olhando para o corpo humano, como é que funciona a unidade na igreja. Ele começa a ministrar como que funciona. E aí ele começa a falar assim, olha só, tudo funciona, cada um no seu devido lugar, mas tudo tem que funcionar a partir do amor. Se não tiver amor, nada seremos. E ele começa a falar isso. Ele fala assim, olha só, podemos ser maiores em tudo. Eu posso ser o melhor pregador, se não for por amor não adianta nada. Eu posso ter o dom de cura e ministrar cura nas pessoas. As pessoas serão curadas e abençoadas pelo dom que há em mim, mas se eu não faço por amor a elas, elas são abençoadas, mas para mim nada serei ainda. Posso ser o maior pacificador do mundo, a treta está lá, a fogaréu está pegando, eu posso chegar lá e fazer a conciliação entre os povos. Se eu fizer por causa de mim e não por amor às pessoas serão abençoadas, mas eu continuo sendo nada. Nada. Posso ter uma fé, a fé de transportar montes. A fé de transportar montes é eu liberar uma palavra profética desse altar, que essa comunidade hoje inteira vai se render ao Senhor, e ela inteira se render ao Senhor. É uma fé de transportar montes, de mover montanhas do lugar, dos seus lugares. Mas se eu não fizer por amor, para mim não adianta nada. Nada. E nada. Posso ser uma pessoa que me sacrifico pelos outros. Entrego meu corpo para ser queimado, como um mártir, para salvar aquela vida. Vai ficar na história da igreja que o pastor Ricardo se entregou para salvar aquela pessoa. A pessoa vai ser salva, mas se eu não fiz por amor, eu entreguei minha vida e fui para o inferno, porque para mim não adiantou nada. Se o que você faz não faz por amor, não adianta nada. E ele começa falando do amor, e ele começa a fazer então a comparação com o corpo humano. E fala aqui o corpo humano, que a mão depende do braço, que depende do pé, que depende da orelha, que depende do nariz, que depende onde o Cristo é o cabeça. E fala que a gente dá mais honra a algumas partes do corpo e menos honra a outras partes do corpo, mas que tudo faz parte do mesmo corpo, onde quem dirige tudo é Cristo e Ele é o cabeça. E no corpo tem unha encravada, no corpo tem dor de dente, no corpo tem dor de ouvido, tem dor de cabeça, no corpo tem tudo. Mas se Cristo é o cabeça, vai funcionar segundo a vontade dele, porque quem governa o corpo é Cristo. E se não é Cristo a governar na igreja, Ele não é o cabeça desse lugar, mas nessa igreja é Ele quem governa. Então quando tiver a unha encravada, o corpo vai cuidar da unha encravada. Quando tiver o problema no ouvido, o corpo vai cuidar da dor de ouvido. Porque todo o corpo passa por situações complicadas. Eu falava outro dia, a gente pode estar muito bem aqui hoje, tudo tranquilão, felizão, e amanhã amanhecermos resfriado, amanhã amanhecermos com uma complicação de saúde, num corpo que hoje está super bem, porque o corpo é um organismo vivo. É por isso que a igreja pode estar domingo de manhã bombando e chegar à noite e parecer que está toda morna, porque a igreja é um corpo que é um organismo vivo.
E eu, como pastor, preciso entender isso. E você também precisa entender isso. Que se as coisas não estão do jeito que estão, do jeito que você gostaria, tem que entender se esse corpo está doente, precisando da sua cura. Mas eu vou pregar sobre unidade, amém? E ele vai falar então, comparar a igreja, a unidade da igreja como corpo. E eu quero compartilhar com você algumas coisas alguns pontos que Deus falou comigo, que só mantém a unidade do corpo aquele que crê em Jesus. Atos dos Apóstolos fala o seguinte, Atos 2:44: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aqui é o nascimento da igreja, Atos 2, a partir do verso 42, é o nascimento da igreja cristã na terra. E fala assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então só se mantém unido quem crê em Jesus. A crença aqui é em Jesus. Então se tem alguém com dificuldade de caminhar em unidade, está precisando fortalecer a sua crença em Cristo. Porque se está com problema de andar em comunhão, o seu problema não é com o seu irmão, o seu problema é no seu relacionamento com Jesus. Se você não consegue caminhar do lado do irmão, você não consegue sentar do lado da irmã, não consegue mais ter aliança com o irmão, com a irmã, o seu problema não é com o irmão, com a irmã, o seu problema é o seu relacionamento com Jesus. O seu relacionamento com Jesus não está fundamentado na fé que deveria estar. Porque todo aquele que crê em Jesus consegue romper limites, romper barreiras e dificuldades. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Só quem crê mantém tudo em comum. Só quem crê mantém tudo unido. Então se Deus mandou a gente ministrar sobre unidade na igreja, significa dizer a primeira coisa: essa igreja precisa olhar direito para Jesus e voltar a crer nele como no começo. Tem que se converter todo dia. Quem crê em Jesus se esforça para manter a comunhão. Se você está assim, não fala comigo, também não falo, vai se converter. Eu não posso passar da vida de vocês sem ministrar o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu não posso descer desse altar hoje sem entregar tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. É a palavra fundamental para o nosso mês, é a unidade. E a primeira ministração é: se eu tenho dificuldade de manter a unidade, eu não estou crendo como deveria crer em Jesus. Porque quando a igreja nasceu, diz que os que criam mantinham-se unidos. O mantinham-se aqui significa, vem cá, pastor Adalberto. O mantinha-se aqui significa, apesar da diferença, a gente vai andar em comum, porque a gente crê no mesmo Deus. É isso, é uma ação conjunta, não é unilateral não. Obrigado, meu filho. Não é unilateral não, é um esforço mútuo. Eu vou manter e ele vai manter, e nós vamos fechar a brecha. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você crê em Jesus? Responde aí para ele, responde. Aí ela responde, quem respondeu crê, e falou assim: por que você tem dificuldade de andar em unidade? Não, não tem não, tem sim, Deus está mandando ministrar a igreja tem dificuldade de andar em unidade, tem. Gente, eu não sou louco. Não, às vezes parece que sou louco, mas não sou. O Espírito Santo mandou falar de unidade, e eu vou falar de unidade. E todo mundo subir aqui, pastor Roberto, os pastores vão ministrar sobre unidade. Os que criam mantinham-se unidos. Se os que criam mantinham-se unidos, quem não estava unido é porque não cria. É simples. Não é revelação não, é interpretação de português. Semântica. Sei que é semântica não, mas eu achei bonitinho e falei. Brincadeira. Brincadeira. Sei sim. Então a primeira coisa,
Quem crê mantém unidade. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Quem crê mantém a unidade. Se você está com alguma treta com alguém aqui, começa a ir lá agora e fala assim: vamos crer juntos. Vamos crer em Jesus juntos, nós dois, nós duas. Vamos resolver essa treta. Segundo ponto: a unidade é realizada com esforço. A unidade é realizada com esforço. O apóstolo Paulo agora falando para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo esforço. Todo esforço é toda a sua força. Não tem a ver com vontade, tem a ver com disposição e disciplina. Não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a minha disciplina. Tem a ver com aquele que eu creio. Mas eu não gosto da irmã, vai se converter. O meu santo não bate com dele, alguém está endemoniado, pode ser você. Porque a Bíblia diz que é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que nos deu os dons. Se o meu santo não bate com dele, o endemoniado sou eu. A unidade é realizada com esforço. Esforço aqui não é vontade, é disciplina. É disciplina. Se eu não gosto de fulano, o problema está comigo. Sou eu que não gosto. Sou eu que não gosto. Se eu torço o nariz para fulano, o problema não está com fulano, está comigo. Porque sou eu que torço o nariz. O problema continua comigo. E eu falo que eu não gosto de fulano e bota a culpa no fulano, porque fulano é isso. Não, você não gosta porque você não crê em Jesus. Porque o princípio é crer nele. Aí tu vai conseguir manter a unidade. É inconcebível, obrigado, inconcebível eu falar que sou discípulo de Jesus e ter desavença com meu irmão, andar em desacordo, andar fora da unidade. E a unidade, querida, é onde Satanás vai semear para poder dissipar. É por isso que requer esforço. E mais uma vez, esforço não é vontade, esforço é disciplina. Esforço é cumprir a palavra. Não tem quando você fala que vai malhar assim e fala assim: hoje foi na força do ódio. É na força do ódio. Tipo assim, tu não queria ir, mas foi na disciplina, não é isso que está falando? A mensagem não é essa, foi na disciplina? É essa disciplina, você não quer, mas vai fazer. Isso é esforço. Porque se a gente for escolher andar em unidade com quem a gente gosta, filho, lascou. A gente só gosta de quem se parece com a gente. Quem discorda da gente, a gente não gosta. É simples assim. Concordou comigo, eu gosto. Não concordou comigo, eu não gosto. Então não é unidade, é por isso que tem que haver esforço, disciplina. Não tem a ver com vontade. Aleluia. Quem crê se mantém em unidade. A unidade é realizada com esforço. Terceiro, quem anda em unidade não deixa ninguém para trás. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos, pastor Roberto citou esse texto aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você acha que Jesus está demorando para voltar, hoje está mais perto do que ontem. E basta você tirar o olho do seu umbigo e olhar para as coisas que te cercam, que você vai ver que daqui a pouco a primeira trombeta vai tocar. E o texto está falando, está aproximando o dia da volta de Jesus. O dia que é com D maiúsculo, que está falando do dia da volta de Cristo. Ele está voltando. Então olha só, encoraje os outros a permanecer em unidade. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Tem gente deixando de vir à igreja porque está bicudindo com fulano, porque não concordou com o pastor, porque... Ai, vai pro inferno, hein? É a Bíblia que está falando, eu só estou conjecturando.
Quem anda em unidade não vai deixar ninguém para trás. Então quando o líder de célula bater na tua porta, é Jesus enviando um anjo, hein? Depois não vai falar, encheu, teve enchente, aí alagou todo mundo, e aí os bombeiros, aí foi lá o vizinho, vambora, porque está enchendo tudo. Não, Jesus vai me salvar. E aí a água continua subindo, ele subiu em cima da cama. Aí chega lá o outro vizinho, vambora, está enchendo tudo, você vai morrer. Não, Jesus vai me salvar. Aí aquela pessoa vai embora, e aí continua enchendo, ele sobe em cima da laje. Aí vem o bombeiro, vamos embora, que a gente vai resgatar. E por que eu vim te salvar? Não, Jesus vai me salvar. Aí o vizinho miserável morre afogado. Aí chega no céu, poxa, testemunha para todo mundo, Jesus, tu ia me salvar e tu não salvou. Aí Jesus falou assim, mandei até bombeiro miserável, mandei até bombeiro desgraçado para te salvar. Agora como tu não foi salvo, vai para o inferno. É isso aí, agora desce, ó. É o caminho da esquerda, a porta é a direita, a porta do céu é a direita, a porta do céu é a direita, o do inferno é a esquerda. Isso é outra pregação, passa. Passa que vai dar briga. E aí o líder de célula vai te encontra no meio da rua e tu corta caminho para ir para o outro lado. Ele é igual pitbull, ele vai em cima de tu mesmo. Eu ouvi alguém dizendo, conversando com a gente essa semana em alguma situação, que falou assim, pessoal chato da sua igreja, fui lá um dia, eles não param de me mandar mensagem. É isso aí, manda mesmo. É isso aí, é desse jeito mesmo. Vai buscar em casa. Não reclama não. É porque quer salvar você, não quer te deixar para trás. É porque a minha líder brigou comigo. Não quer que você se perca. Agradeça se tem alguém que se importe com você, porque o mundo já te rejeitou. Então louve a Deus pela vida do seu líder de célula. Aplauda o seu líder de célula. Aplauda o Senhor pelo seu líder de célula. Aplauda. Fala, obrigado pelo meu líder. Obrigado pela minha líder que se importa comigo, que me passa mensagem, que puxa minha orelha, que ora por mim, que bate minha porta, que me exorta, porque ele não quer me deixar para trás. Se ele está perto de você, você, poxa, obrigado, continue me ajudando. Dei uma moral para os líderes agora, hein? Brincadeira, é a pregação. Quem anda em unidade não quer deixar ninguém para trás. Não vai, porque entendeu o que é a salvação. Porque entendeu que muitas vezes você não tem força para ver. Que entendeu que muitas vezes você quer sair do cativeiro, mas tem um demônio lá que não impede. A gente vai lá meter fogo nesse demônio, passar a espada na cabeça dele, e você vai sair desse cativeiro. Você vai sair, no que depender de nós. A salvação é individual, mas no que depender de nós, tu vai ser salvo. Só não vai ser salvo se você não quiser. Aí é problema teu. Mas o que a gente vai poder fazer, nós vamos gastar a nossa vida cuidando de gente aqui. Olha aqui, olha para o lado da pessoa que está falando assim, não vai ficar ninguém para trás. A propósito, você já cuidou do seu garfinho hoje? Garfinho é trabalhoso, filho. Garfinho é prova de fé. É prova de perseverança. Garfinho é uma benção. Quem não entende a piada do garfinho, levanta a mão. Então, você vai ter que ir para a escola de líder para entender, porque eu não vou contar aqui. Só lá. Quem anda em unidade não deixa ninguém para trás. Obrigado, Deus, pelos meus pastores que não me abandonaram, não me deixaram para trás, nem quando eu quis desistir. Irmãos, eu lembro agora aqui que quando eu estava na minha faculdade de teologia, a guerra é muito grande, irmãos. Meu Deus. Para quem não sabe, eu trabalhava numa multinacional. Eu era bem posicionado. Resolvi atender meu chamado ao ministério pastoral. Eu fui chamado ao ministério em 2002. Fiquei até 2005 para decidir se vou, se não vou. Fui. 2005 entrei na faculdade em fevereiro. Em julho eu entrei de férias e fui demitido da empresa. Voltei a trabalhar, desempregado, mensalidade altíssima na época, não tinha como pagar. O Senhor me abençoou, mandou provisão. Não vou entrar nesse detalhe, depois eu prego, porque a hora vai avançando. Consegui um emprego, continuei na faculdade. Fiquei doente, gravemente doente, fui demitido por causa disso. E eu continuei na faculdade. Entre essas demissões, roubaram um carro, depois roubaram outro carro. Roubaram um carro que eu comprei, daí eu ganhei um carro, roubaram o meu carro e o carro de quem me deu.
Lá de se meter com profeta, a palavra come, irmão. É assim que funciona. E aí eu falei que não ia mais pra faculdade, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Eu morava em Itaguaí, a faculdade Marquês de Abrantes, 55, Flamengo, Instituto Metodista Bíblico. Tinha que pegar um ônibus de Itaguaí para Central do Brasil e pegar o metrô para lá, depois o metrô para voltar, depois o ônibus para lá. Era aquela viagem. Se você acha que você anda muito, eu sei que quer andar muito mesmo para estudar e cumprir chamada, irmão. Eu não estou falando que eu sou melhor que você, eu estou falando que é possível você passar pela prova que está passando. E eu falei que eu não ia mais, que eu não tinha dinheiro. Aí meu pastor chega lá em casa e falou assim: Deus falou para você não parar. Mas eu falei: não te falei nada. Eu falei: mas Deus me falou. Eu falei: fofoqueiro? O Espírito Santo, ele entrega a gente mesmo. Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: ele mandou te dar tudo que eu tenho. Eu estava devendo quase 6 meses já de mensalidade. E aí o pastor falou assim: o Espírito Santo mandou te mandar tudo que eu tenho. Então me deu 100 reais. O meu pastor, tadinho, ele tinha 100 reais só. Deus dá tudo que você tem, toma meus 100 reais. Eu falei: a mensalidade é 740. Eu devo quase 6. Fora transporte. E eu gosto de comer na rua, porque eu fico com fome, fico irritado. Mas é tudo que eu tenho. Era uma quinta-feira, eu tinha faltado desde segunda-feira já. Quinta-feira ele bateu na minha casa, me deu 100 reais. Os 100 reais me trouxeram até aqui. Porque alguém não desistiu de mim. Então honre quem não desiste de você. Não acha chato ou inconveniente não. Se bateu na tua porta, se está mandando tu orar, se está mandando se posicionar, é porque quer te ajudar. Porque quem anda em unidade não quer deixar ninguém para trás. Amém? Aleluia. E o último ponto para a gente terminar: a unidade deve ser buscada com perseverança. Perseverança parece que é parecido com o esforço, mas são coisas diferentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. O primeiro versículo do nascimento da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Presta bem atenção para quem não sabe o que é perseverar ainda. Perseverar é continuar fazendo, ainda que eu não tenha a força do esforço que eu estava fazendo. Perseverar é continuar fazendo ainda que eu não tenha força. Porque quando eu tinha força eu conseguia até fazer, mas agora eu tenho que fazer sem força mesmo. É depender só do Senhor. E esse exercício de fé. Eu falo assim: eu não tenho mais força, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais vontade, mas eu vou perseverar e continuar. Então isso é perseverança. É quando eu não tenho mais nada em troca, quando eu não vou receber mais nenhum benefício, eu não vejo nada na minha frente, mas em obediência eu continuo fazendo. Isso é perseverar. E aí aqui em Atos 2,42, o primeiro versículo do nascimento da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra, mas também perseveravam na comunhão. Por quê? Porque se não haver perseverança, não há unidade. Então o Espírito Santo falou assim: ó, nós afrouxamos na perseverança de andar em unidade. Porque quando eu persevero, eu vou andar em unidade, ainda que o meu irmão não queira que eu seja um com ele. Dane-se ele, eu quero e eu vou ser. Cada um tem o que quer, cada um tem, entrega o que tem no coração, querido. Cada um dá o que tem. Eu preciso perseverar para andar em unidade. Só que o inimigo vai perseverar para que você não ande em unidade. E essa é a guerra. Perseverança é unidade. Andar em unidade, eu disse, vou repetir, não tem a ver com a sua vontade, tem a ver com o esforço e com a sua perseverança. Tem a ver se tu é convertido ou não, se tu crê em Jesus ou não. Queria 8 homens aqui na frente. 8 homens, rapidinho aqui, ó. Aqui. Isso, pastor, obrigado. 8 homens. Faça um círculo, um de frente para o outro, dá os braçozinhos e faz um círculo. Faz um círculo. 8. Isso. Eu queria um menorzinho aqui agora, um menorzinho. Falar do Maurinho. Não, humildinho, João, ó. Peraí, vou explicar, João, calma. Não, deixa ele lá de fora. A missão desses homens é manter a unidade. A missão do João é achar uma brecha na unidade e entrar aí. Vai, João. Entra, João. Entra, João. Entra, João. Persevera. Persevera, João. Amém. Amém. João conseguiu entrar? Não. Agora eu vou falar de perseverança. Gabriel, vem aqui. Obrigado, Joãozinho.
Perseverar é continuar fazendo enquanto não tem força. Entra, Gabriel, quebra a unidade. Cuidado com as irmãs aí, gente. Acha a brecha. Amém, amém, amém. Entendeu o que é perseverança? Aplauda o Senhor pela vida desses homens valorosos. Perseverar enquanto a luta está pequena, aos meus olhos está franzina, é mole. Agora quando a luta vem grande, eu preciso perseverar agora. É disso que eu estou falando. É um esforço maior, é necessidade de entregar mais, é necessidade de me matar mais na cruz, é necessidade de andar a unidade. É isso, igreja. É disso que eu estou falando. É isso que o Espírito Santo está falando. A guerra aumentou, o nível de batalha dessa igreja subiu, e a guerra subiu em todos os níveis. E nós precisamos agora perseverar. Não quero mais, mas tem que fazer porque é melhor para mim. Senhor, se possível, passa em mim esse cálice. Quem falou isso? Quem? Jesus. Quem falou isso foi Jesus. A luta está muito grande, Senhor. Mas olha só, não faça a minha vontade, faça a sua. Isso é perseverança. Não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a minha disciplina em fazer acontecer. Amém? Quem crê se mantém em unidade. A unidade é realizada com esforço. Quem anda em unidade não deixa ninguém para trás. A unidade deve ser buscada com perseverança. Fica em pé aí. Vamos. Vem para cá o Ministério de Louvor, vem nos abençoar.